Eu digo que o Brasil não tem maturidade para ter a sua própria moeda. E o fato de o real ter sido a nossa melhor moeda no último século, e mesmo ela, em 27 anos, já ter perdido mais de 85% do seu poder de compra, realmente não é um fato invejável comparando com as moedas de reserva, dólar, euro, iene, etc. Mas é a melhor que nós temos. O problema é que, como a gente não resolve o fiscal, assim, corretamente ou de forma sustentável, as pressões na moeda, cedo ou tarde, acabam ressurgindo. Pressões do tipo, o Banco Central vai ter que expandir a oferta monetária, expandir a base monetária, acabar monetizando dívida do governo ou acomodando um déficit maior fiscal, e isso vai acabar resultando em inflação de preços, perda de poder de compra da moeda. Então, nesse cenário de um país que não tem a disciplina fiscal para ter a própria moeda, o melhor seria abrir mão de ter moeda própria e vamos utilizar uma moeda de reserva. Ou permita com que os cidadãos escolham com qual moeda eles queiram transacionar. E eu imagino que essa moeda acabaria sendo o dólar, como é na maior parte dos países onde há algum nível de liberdade monetária, especialmente em países pequenos. E aí, por que não o dólar? Por que o dólar e por que não o ouro ou o Bitcoin ou outra moeda nacional? Porque, de novo, o dólar é a moeda de reserva, é a unidade de conta do planeta. Tudo é precificado em dólar. Esse é o grande feito do século passado e que persiste neste século, que depois da queda de Bretton Woods, quando o mundo acabou com o sistema de conversibilidade do dólar em ouro, e o mundo então encerrou séculos de padrão monetário referenciado no metal precioso, a partir daquele momento, o dólar virou a referência, esse papel colorido de verde que não tem nenhuma conversibilidade legal, ele apenas existe pelo poder e força militar dos Estados Unidos, poderio bélico e econômico, mas não tem essa conversibilidade na âncora. Então, antes do dólar, tinha o seu valor derivado do ouro, e dependia do ouro, a referência, a âncora era o ouro. Agora, não é mais o ouro, e o próprio dólar virou a sua própria referência. Isso que é um negócio bizarro, que muitos economistas imaginavam que não seria possível, que no momento que se cortasse o vínculo ao ouro, o dólar perderia todo o seu valor. Mas isso não aconteceu. Claro que ele perdeu o poder de compra, o preço do ouro precificado em dólares. Até o ouro é precificado em dólares. Antes o dólar era precificado em ouro e agora o ouro é precificado em dólares. Então o dólar não perdeu todo o seu poder de compra. Perdeu uma boa parte, mas ele segue mantendo e segue desempenhando a sua função como moeda. Não como uma reserva de valor, mas como moeda, sim. E eu estou falando isso porque quando a gente busca reformar o sistema monetário, se nós não partirmos do dólar, que é a moeda mundial, é difícil outra moeda adotar outro padrão monetário. Isso até é uma discussão que eu tenho com alguns austríacos, já discuti isso com alguns economistas, inclusive colegas meus no Mises Brasil, Instituto Mises Brasil, que defendem a ideia de que não, acho que o real poderia, uma ideia seria o Banco Central atrelar o real ao preço do ouro. E eu diverjo dessa ideia porque o ouro não é mais o padrão monetário. O mundo está precificado no dólar. Essa é a unidade de conta, não é o ouro. E se o real atrelasse o seu valor ao ouro, aconteceria o mesmo problema que acontece com o franco suíço. O real ia começar a se valorizar demais. E tanto a valorização, como eu já falei no outro vídeo, tanto a valorização quanto a desvalorização repentina da moeda traz consequências no curto prazo para a economia real. Ou encarece as exportações e aí o setor todo acaba contraindo, favorece importações, ou vice-versa. Então essas perturbações de curto prazo aconteceriam mesmo se o real atrelasse o seu valor ao ouro. Então para mim esse não é o melhor arranjo. Por isso que eu defendo que a reforma deveria começar no dólar, porque essa é a unidade de conta mundial, e por isso que é tão difícil reformar o sistema, primeiro porque nem há esse consenso de que o sistema tem que ser realmente reformado, não são todos economistas que concordam com isso, embora o Paul Volcker, que foi presidente do Banco Central americano lá no final dos anos 70, início dos anos 80, que debelou a inflação elevadíssima dos anos 70,
disparando os juros para mais de 15%, juros americanos, estou falando de 1980, 81. Ele dizia que sim, que temos um consenso de que o sistema precisa ser reformado, mas ninguém sabe como. Então, por mais que haja consenso, também ninguém sabe como. Mas talvez o consenso de que a reforma devesse partir do dólar, acho que isso sim deve haver um consenso. Mas deixa eu seguir nas perguntas aqui. Agora sim, do Luiz Felipe. O que você acha do real com câmbio fixo ao invés de flutuante? Ok, que é similar à pergunta, né? Vamos lá. O Brasil teve um sistema de bandas cambiais lá de 94 até 99, onde o real flutuava entre, se eu não me engano, era 0,90 e 1,10. Eu sempre me esqueço o nível de banda, mas era uma amplitude que o Banco Central permitia com que o real flutuasse, mas era ali. O problema de esse regime de banda cambial ou de câmbio fixo, que define, agora o real vai ser R$4 por dólar, e essa é a paridade do real e não pode mudar. Esse seria um regime de câmbio fixo. O problema desse regime é que se o Banco Central e o governo não têm um controle fiscal e controle monetário realmente confiável, cedo ou tarde o país sofrerá um ataque especulativo porque aquela paridade não será mantida. Como a gente inflaciona a nossa moeda, nossa inflação de preços é maior do que a do dólar, o que aconteceria é que em algum momento a gente ia começar a perder reservas. Então as reservas internacionais iam começar a diminuir, elas iam saindo do país cada vez mais, diminuindo o nível de reservas, e chegaria a tal ponto onde o Banco Central ou ele institui um forte controle de capitais, evitando que saia capital do país, ou ele tem que admitir que aquela paridade é irreal, não pode mais ser sustentada e com isso desvaloriza a taxa de câmbio, em vez de ser 4 vai ser 6 ou 7, não importa. Esse acabaria sendo o cenário. Então, num país como o Brasil, que não tem essa disciplina fiscal e nem monetária, é difícil ter um câmbio fixo. Talvez realmente o melhor regime seja o câmbio flutuante por conta das nossas deficiências e falta de controle fiscal. Então, acho que é isso.